E aí, galerinha, beleza? Podcast 144 começando, manhã chuvosa em Resende, mas tudo bem, estamos cá trabalhando. Antes de começar a prosa com o convidado de hoje, já vou antecipar, se inscreve no canal aí, compartilha para quem vocês quiserem, manda para seus amigos, manda para quem você achar que é interessante, vai sair um conteúdo bacana hoje. Estou com um convidado aqui que dizem as línguas que é parecido comigo, não sei se é de fato, acho que é intriga da oposição, mas cá estamos nós. Rodrigão, seja bem-vindo, meu caro. Fala, meu camarada. Rodrigo, enfermeiro, baterista, pescador, evangélico. Espero que ele não me conte mentira de pescaria. E tem história, hein, cara? Tem bastante história, galera. Rodrigão, seja bem-vindo, cara. Ó, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Te conheço há pouco tempo. Acredito que tem período que a gente está concursado lá, acho que uns 5 anos, né? Isso aí. E trabalhando agora diretamente contigo nos plantões, a gente vai conhecendo um pouco mais as pessoas, a gente vai vendo as afinidades e coisas semelhantes, e aí você entende que tem assunto, tem história e tem prosa. Você ainda entrando nesse final de temporada do projeto da Enfermagem por Trás da Máscara, eu te trago aqui para a gente conhecer um pouco da sua história. Eu sei que você trabalhou em outras profissões até chegar na enfermagem. Enfermagem para a gente tem dias que não é fácil, tem dias que dá vontade de falar, não volto, mas cá estamos nós. Cara, obrigado mesmo pelo tempo, seja bem-vindo, te agradecer de verdade. Perder uma horinha aqui, às vezes você fala, cara, será que eu tenho mesmo história? Tem, cara, tem muita prosa para contar, tanto de profissão como de vida. E aí queria que você se apresentasse para a galera aí, quem é o Rodrigo, formação que você tem, onde que você trabalhou. E a gente vai se falando no decorrer do processo aí. Não tem roteiro, como todo mundo já sabe. Galera que ainda não me conhece, Guilherme Carvalho aqui, também enfermeiro, apresentador desse bendito programa. Rafael, tá vivo, filho? Tô aí. Tá, Rafael tá lá na área técnica, com câmera nova, isso qualidade aí. Boa lá. Sim, então é contigo, tá Rodrigo. Chique hoje, tamo junto, cara. Pô, primeiramente, bom dia aí a todos. Ô, Guilherme, pô, valeu você aí pelo convite. É o idealizador desse projeto aí. É um primeiro projeto aí que ele está fazendo para a galera da enfermagem e tenho certeza que ele vai expandir isso aí para outras profissões, provavelmente, outras atuações. Vai ser bom. E parabéns aí ao Rafael, que está lá atrás, eu não estou vendo ele ali, mas... aqui a gente se fecha. Estou escutando a voz dele bonita, a voz dele grave, né? A voz de... Mas... Como é quem que falou da sua voz, Rafael? Valeu. A Valéria. Uma voz bonita. Eu tô tentando fazer a voz dele aqui, mas minha voz de taquara rachada é brabo, velho. É brabo. Ainda bem saindo de plantão hoje ainda, né? Não, nós estamos cansados, tá? Mas, pô, nós 3, né? Tô saindo de plantão hoje. Verdade. Os 3 virados. E eu só tenho a agradecer aí os dois aí pelo convite. E bacana, cara. Parabéns aí pelo estúdio, parabéns pelo projeto e com certeza vai dar muito certo aí. Que vai trazer visibilidade, né, cara? É o que eu falei sempre aqui, mostrar quem a gente é, né? Bom, começar falando aqui um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou um mero enfermeiro, né? Eu me formei tarde, comecei a estudar em 2022 e atuo na enfermagem desde... comecei a estudar em 2022, Você começou em 2012. 2012, isso que eu ia te perguntar, 2022 foi agora, pô. Que 2012, cara? Eu tô ficando maluco. Eu me formei em 2008. Não, você já me conhece. Vou chegar, 2004 eu entrei na faculdade de enfermagem. 2004. 2004, 2002 eu era concursado em Resende como guarda municipal, cara. Tá. Eu fui guarda municipal. Por isso você fez confusão, é muita informação. Mas a gente já é da saúde, não é à toa, né? Data pra gente, conta, é um negócio complexo. A gente não é normal, né, cara? A gente não é normal. Eu costumo falar que quem é da saúde não é normal. Aí, às vezes, casa com alguém que... Seu marido é normal ou é da saúde? É da saúde. Mais ou menos isso aí. Então, eu era guarda municipal em Resende. Eu entrei no concurso de 2002. Isso, agora tá certinho. 2002. E você atuou como guarda há quanto tempo, cara? 11 anos. 11 anos? 11 anos. E aí você conseguiu conciliar as duas funções ou não? Conciliei durante um período, né?
até passar no primeiro concurso para enfermeiro. Entendi. Eu era guarda municipal, fiquei lá durante 11 anos e nesse período eu cursei a faculdade de enfermagem, me formei em 2007, final de 2007, primeiro emprego foi em 2009. 2 anos depois. 2 anos depois. O primeiro emprego é assim, isso é algo que a gente costuma falar para quem está na graduação. O primeiro emprego sempre é difícil. Porque assim, o mercado, infelizmente, exige o cara ter uma certa experiência. E o primeiro emprego é complicado, cara. Então, eu demorei aí 2 anos para iniciar na nova profissão, né? E você não chegou a fazer técnico? Não. Você já foi diretão? Não fiz técnico. Direto. Aí agora pergunta mesmo, de curioso, que eu sou curioso. Você já era casado com a sua esposa? Ou não? Porque a sua esposa é da enfermagem também. Isso, a gente se conhece. Inclusive está sendo convidada também para vir, nós vamos montar um projeto aí para ela vir. Vamos. A história dela com você vai ser legal. Hoje ela já me deu um puxão de orelha já, cara. Porque eu tô de uniforme, né? Isso aqui é uniforme que eu... Tem qualquer lugar que não vai... Não, é do final de semana, né? Sábado e domingo eu uso calça preta. Hoje você estendeu. E essa camisa aqui, só essa aqui. Ela tá meio desbotada, mas eu uso ela todo final de semana. A gente usa até acabar. A gente usa até acabar. História, a camisa tá até andando sozinha já, né? Eu abro a gaveta e falei, não vai me levar não, pô? Pô, qual vai ser o rolê de hoje? Hoje você não vai me levar não? É mais ou menos isso aí, cara. Mas por que você entrou na enfermagem? Como que foi isso? Cara... Da onde saiu isso? Rapaz, olha só como é que foi o trâmite. E a história da enfermagem escolheu? Ah, cara, isso aí tem que ter, né, velho? Vai. Isso aí tem que ter. É um clichêzão. A gente tem que mudar o mundo, cara. A gente vai mudar o mundo ainda. Vai. Nos primeiros anos a gente tenta. Bom, eu tinha muita vontade de ser militar. Muita vontade. E assim... Eu não tive muita instrução, orientação, no período de escolar, né, de estudo e tal. A gente tirava C para passar, né? Não sei se você foi assim, Guilherme. Eu era meio de turma. Eu era meio de sala, assim. Eu era C. Eu era meio de sala, não era nem A nem C, eu ficava ali. Antigamente ainda era 50, hein, pra você ver, cara. C era 50, hoje o C acho que é C. Mas os bateristas é normal que seja todo mundo fundão, né? Ficava fazendo batuque nas mesas na sala. Rapaz, não tinha tampa de caneta, porque ficava batendo no caderno, né, cara? Eu até tentei ir pra turma do fundão, mas não deu muito bom, não. Então, a minha entrada na enfermagem foi baseado nessa parte do desejo de me tornar militar. Porque eu via uma possibilidade, depois de graduado, né? Tentar um concurso para as Forças Armadas. Sim. Mas, cara, o cara que vai fazer concurso para as Forças Armadas, o cara é estudioso, né, cara? E eu não sei onde que eu tava com a cabeça que acho que eu vou fazer. Achar que era fácil, né, velho? Vou entrar na graduação, aí eu me formo, depois eu faço a prova, mas é coisa de... Esse negócio é pesado. É pesado demais. A gente sabe, Eu vejo meu filho lá, cara, meu filho tem 16 anos, ele, desde 13. E você sempre comenta com a gente no plantão lá que ele tem interesse em ser militar, né? Tem. Mas isso veio por conta dele também ou alguma coisa que você meio que estimulou? O meu sogro é capitão reformado, né? Você já tem parente. E também o meu incentivo para ele, desde novinho, sempre botando na cabeça dele, meu filho, busca uma estabilidade. Procura uma carreira militar que é estável, você vai ter o teu salário, vai ter a tua aposentadoria, você vai ter o seu benefício. Ele já tem a visão familiar já. E o incentivo. E ele tomou gosto. E eu vejo ele lá, empenhado. Você vê, ele tem 16 anos, começa a prestar o concurso com 17, 18, mas desde novinho ele já vem estudando. Já vem com esse plano. Então eu achava que era, eu vou fazer faculdade de enfermagem, depois eu vou deslanchar, cara. Eu vou fazer um concurso e vou passar e vou ser oficial do exército. Cara, rapaz, tomei um fumo, velho. Frustrou, viu? Fiquei frustrado um tempo, cara. Fiquei. Eu confesso. Mas eu acho que é previsto, cara. Porque era um desejo que despertou, né, cara? E fiquei com aquela... E você não tem nenhum familiar seu na saúde?
Ou tem alguém Tem uma da família? A minha prima Vânia foi a primeira a entrar para a saúde. Ela fez técnico de enfermagem e depois ela iniciou a graduação. Entendi. Um período na minha frente, né? Ela estava no segundo período quando eu ingressei na enfermagem. Então eu achei que era simples, né, cara? Pô, fiz a graduação lá nos trancos e barrancos, do meu jeito lá, né? Algo que eu não esqueço nunca, cara. 2 meses de faculdade, né? Fui fazer a primeira prova na faculdade, prova de anatomia, cara. Essa é regaça, ali já filtra meia dúzia. Maluco, ali era o professor Vladimir, cara, miserável daquele homem, rapaz. Os comungados era veterinário, cara. Mas era bom? Mas era bom pra caramba, velho. Aí é brabo. E, pô, eu fui fazer a primeira prova, cara, acho que eram, sei lá, 12, 14 questões, valendo 10, né? Pô, cara, eu tirei 0,3. Tá bom, pô. Não zerou de tudo. Eu achava que ia chegar lá e fazer igual na escola, né, velho? Tira 50, falou, vamos fazer só... Pô, eu tirei 0,3. Aí eu tremi na base. Não, tremi porque eu tava pagando, velho. Falei, então a partir daquele dia lá, a minha cabeça já começou a dar uma alterada. Aí você entendeu, né? Mas é isso que eu falo, cara. Não tô aqui puxando sardinha pro nosso lado ou desmerecendo quem não é. Mas, cara, nível superior não é pra qualquer um, cara. Não é. Não é, mesmo pagando. Exatamente. Mesmo Tanto que pagando. a nossa turma começou com 80 cabeças e terminou com, sei lá, 28. Porque que é muita fala do que o Rafael fala, cara. É o mindset, né, Rafa? Você fala? A virada. Mindset. Mindset. Eu não sei falar inglês, pô. Mindset, né? Esse negócio aí. E aí, quando tu chega lá, cara, parece que te abre a tua cabeça e te enfia o troço ali, goela abaixo, cabeça dentro. E se você não... É o que você falou, acho que esse 0,3 fez assim. Fez, cara. Porque eu falei, pô, não dá pra ser desse jeito, cara. Se eu não estudar, pô, além de eu passar vergonha, pô, eu vou perder dinheiro. Vou perder dinheiro e vou dar varada na água, né, cara? Porque, pô, eu tenho um sonho, sei lá, um projeto de me tornar de uma certa profissão. E tô aqui tirando 0,3, então aconteceu isso comigo em saúde da família. Né? Aconteceu isso comigo em saúde da família. Você fez o quê, Estácio? Fiz o BM. O BM? O BM. Eu fiz Estácio aqui em Resende. E aconteceu isso comigo em saúde da família. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma bendita de uma aula sábado de manhã. O sábado de manhã, quem que quer estudar, cara? Ninguém. E quem era professora na época era a Érica Torres, que inclusive é fiscal do Corém hoje. Eu acho que é fiscal mesmo. Cara, fui lá fazer a prova. Tipo, acho que 1,5. Caraca. E tirou mais que eu ainda. Eu não conseguia entender, cara, aquele negócio. Na minha cabeça eu acho que eu tava compreendendo. E na hora da prova não rolou. 1,5, eu acho, 2,5, uma parada assim. Eu já fui direto pra recuperação. Aí eu falei, caraca, lascou, vou ter que estudar. E aí depois, onde que eu fui trabalhar? Primeiro emprego meu? Na saúde. Teoricamente, assim, segundo, né? Porque a gente sempre tem associações de emprego, né? Trabalha num lugar e trabalha no outro. E aí, saúde da família. Coordenação de atenção básica, lá atenção básica não, coordenação de unidade de saúde. E aí eu falei, cara, real, se eu não tivesse me dedicado lá, eu não sabia nem como que entrava nessa porta. E aí fiz pós em saúde da família e acho maneiro pra caramba, cara. Não trabalho hoje eu não atuaria mais, mas é bem bacana. Cara, eu depois desse estalo, né, que realmente eu tinha que mudar a minha postura, eu passei a estudar, cara, tanto que eu nunca carreguei matéria de dependência, ia para prova final, né? Não, acontece. Era fato, né, cara? Algumas matérias a gente, mas assim mesmo, porque assim é difícil, cara, uma graduação para quem está trabalhando, de repente eu que era de outra área, né? Eu era da área de segurança pública. E eu morava longe, né, cara? Eu morava em Engenheiro Passos. Na época você morava lá. Então eu trabalhava 12h36 à noite, uma noite sim, uma noite não, e estudava na UBM de 1 às 18, de 13 às 18. Então eu trabalhava à noite, entrava às 19, no dia que estava de folga, ia para casa. Estudar
E no outro dia, dorme, plantão, no outro dia, pô, 9h30 da manhã, tava saindo de casa para pegar um ônibus de Engenheiro Passo para Resende, de Resende para Barra Mansa. Essa foi a rotina. Todo dia? Todo dia. Essa foi a rotina, cara. A rotina durante os 4 anos. E daqui a pouco a gente vai entrar na parte da música. Nessa fase aí, o que me ajudou a parte financeira, né? A cobrir os gastos de passagem, mensalidade. Porque, pô, o nosso salário na época, cara, na prefeitura, acho que era 800 e alguma coisa, cara. Era diferente naquela época. E a mensalidade era quase 600, cara. Sempre foi caro, né, cara? Sempre foi caro. Então, sobrava 200 para pagar passagem e tentar comer alguma coisa. Se você não tiver uma retaguarda de alguém por trás, você não forma não, cara. Então, a retaguarda lá em casa foi assim, um acordo, né? Lá a gente rachava as despesas. Era eu, minha mãe e meu irmão. A retaguarda que eles me deram foi assim, ó. A gente vai te isentar das contas de casa. Até você se formar. Ó, até você estiver estudando, e quando você estiver estudando, você não precisa pagar nada aqui em casa, tá? Essa foi minha retaguarda. E o resto, cara... já era alguma coisa. Já era muita coisa, cara. Porque, pô... E nesse período foi que eu comecei com a música, né? Eu comecei na parte musical a cobrar, né? A tocar para suprir as necessidades financeiras. Mas cara. Você já tocava bateria antes? Já tocava bateria. Desde quando você toca bateria? Rapaz, eu comecei tarde, cara. Também? Entrei na música tarde. Eu entrei na música... Pra você ter ideia, eu entrei na música, cara, através de bloco carnavalesco. Não é possível. Rapaz... Fazendo percussão de... Bloco de piranha, cara. Jura? Bloco de piranha. Deus foi bom na tua vida, hein? Muita coisa, rapaz. Eu agradeço a Deus pra caramba. Que bom. Bloco de piranha, velho. E aí, aproveitando o gancho, a gente volta... E aí, quando você vem pra igreja também? A igreja foi no ano de 2000. 24 anos. 2000. Mas até chegar lá... Não, todo mundo tem um caminho. Foi um caminho meio tortuoso. Aprendizado, faz parte. E você entra para a igreja, converte, beleza? Não é esse o assunto, que senão eu vou estar falando do podcast do Rafael. Mas como eu te conheço e eu sei que você tem a sua esposa que canta. Sim. Né? E você com os meninos lá, inclusive vocês vieram aqui bem no iniciozinho, né? Foi legal, cara. Eles vieram, você sabe disso, Rafael? Que eles vieram fazer um ensaio aqui? Sim. Eu te falei, né? Essa sala aqui nem existia, tava pronta, tava com obra aqui ainda, né? Eu falei pra você, Rodrigo, você pode ir lá, cara, faz o teste lá, mas assim, tá tudo muito inicial e tal. Ele chegou hoje, ele falou que tava bem diferente. E assim, a qualidade sonora que vocês fazem é muito boa. A Brenda canta muito, realmente. A gente parabéns a ela. Acho que é bênção de Deus pra ela ali. Realmente tem uma voz que é diferente. E a estrutura que você criou junto com os dois meninos, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu tenho esse problema. É o Gabriel e o João Gabriel. Cara, vocês estão tocando, estão bem alinhadinhos. Eu lá de baixo, eu falei, cara... Porque assim, aquilo pra mim também foi um teste aqui no estúdio. No seguinte sentido. Eu nunca tive a oportunidade de ver alguém tocando pra eu entender como que a música e o som se comportava lá fora. Né? E aquilo pra mim foi o início de tentar entender como que seria esse quadrado aqui, cara. O que você tinha que melhorar, você tinha que... E aí, quando vocês estavam tocando ali, vocês estavam de porta aberta, porque aqui estava em obra ainda, e aí eu já tinha noção do quanto de som vazava, e aquilo ali pra mim foi um teste sonoro mesmo. De eu saber o que eu tinha que preparar, o que eu tinha que mudar, tem que trabalhar com a porta fechada, com a janela fechada, parará. Então aquilo pra mim foi bacana. Mas além disso, deu pra perceber a qualidade que vocês estão. Que vocês tocam. Naquela época a gente já estava no começo de tudo ainda, cara. O baixista estava começando com a gente. Não, mas o som estava muito redondo, hoje eu falo para você, hoje a gente já tem uma consistência melhor, né? É porque é tentativa e erro e aprendizado no dia a dia, verdade. Né? A música é muito além do que a gente pensa e do que as pessoas ouvem, né, Rodrigo? Você que está inserido no meio, assim. O fato de você ter 4 pessoas já é um problema. São 4 cabeças pensando diferente. São 4 agendas diferentes. E são 4 situações: bateria, guitarra, baixo e voz.
Cara, Certo. um dia um não tá bem, o outro não tá, um dia um pode ensaiar, o outro não pode, aquela confusão danada. E aí as pessoas, quando ouvem aquele conteúdo pronto, não conseguem entender a dinâmica de como isso roda, difícil, de como cara. que isso acontece, Não é né? fácil, né? Não é fácil. E quando eu vejo vocês tocando hoje, eu acredito sim que vocês devem ter melhorado muito. Sim. E naquele momento que eu ouvi aqui, já tava bom pra caramba. Você acaba pegando feeling, né, cara? E é aquele negócio, tu olha um pro outro, você já sabe o que tem que fazer. É isso aí. E é isso, a consistência do trabalho, de todo mundo pensar igual. Banda não é fácil não, cara. Não é fácil, não. Banda é complicado. Ó, só completando aqui o período lá quando eu iniciei, né? As prós é assim mesmo. Não tem roteiro, né, cara? É isso aí. Então eu comecei tocando em bloco de carnaval, aqueles batuques, né? Aham. Batuquinha na praça, morava lá em Engenheiro Passo, interiorzinho e tal. Sempre tem essas coisas mesmo. Lá era costume de fazer grito de carnaval. Grito. Não sei se você lá no Bom Jardim, onde você Lá morar, tem uns blocos, lá tem uns blocos malucos lá. Eu não ia muito não, mas sempre teve. Então eu comecei tocando nesse estilo, né? Você tocava o quê? Tocava repique. Repique. Sei nem como é que faz isso, cara. Repique e tarol, velho. Tarol é a caixa, né, cara? É a caixa. É a caixa. Mas tocava do meu jeito, né, velho? Não tinha... Ninguém sabia tocar nada, era fazer barulho. Então, eu comecei aí com 15 anos. 15, eu comecei tarde, né? Minha filha começou com 3 anos. Pô. Meu filho, 4, 5 anos, ele tava tocando violão. Sim, se for pensar nesse sentido, eu também comecei velho. Eu comecei velho. Então, assim... Não, mas quando você falou velho, eu achei que você tinha começado com uns 20. Não, mas quem começa a estudar 25. música começa novo, né, cara? Não, verdade. Pô, o Eloy Casagrande com 16 anos era baterista. o ganhador da Modern Drum, cara. Com 16 anos. Eu 16 anos tava começando a tocar tarol. Aí, pensando por esse lado, sim. Verdade, cara. E depois disso aí, cara, a diretora da nossa escola resolveu montar uma fanfarra. Característica de escola. Aí sim, aí o negócio começou a dar uma melhorada. E aí tinha professor. Tinha professor de música e eu desperdicei, cara. Sério? Você lembra quem que era o professor, né? Pô, era um cara de Queluz, eu não lembro o nome dele. Ele tocava sopro, cara. Tocava saxofone. E ele levou uma galera lá da banda que eles tinham. Um tocava trombone de vara, outro tocava... Só levou galera de naipe de sopro. Uhum. Percussionista não levou nenhum. Trabalhou com quem era da escola. E o que me interessava era a percussão, cara. Então, por isso que eu literalmente cagava para a aula de música de teoria. E uma teoria top, cara, que o cara passava no quadro, a gente estudava na sala. Mas isso aí também, sabe o que acontece, cara? Aquela velha mística de que percussão não precisa estudar. E isso me faz falta, viu, velho? Faz. Eu também. Hoje eu vejo. Não existe essa história de que bater... E eu vejo... Isso ainda existe muito, cara. Existe? Isso ainda é muito... É muito vivo na cultura dos percussionistas, de alguns que a gente conhece, assim, amadores, né? Exatamente. A galera profissional, não. O profissional sabe que tem que estudar e pronto. A galera que é amador, não. Tanto que eu vejo postagem, às vezes, de baterista, aquelas bobeirinhas assim... enquanto o guitarrista, o baixista resolve o tom, eu que tô aqui esperando. Meu irmão, o tom não faz falta pra você, mas... E o contexto todo do campo harmônico ali, que é você que vai segurar o negócio. Cara, e pior que faz, tá? Porque às vezes você vai colocar uma nota, uma virada em cima da voz do cara. Não encaixa. Não encaixa, cara. Fica feio. E eu desperdicei, cara. Desperdicei esse período de ensino que teve lá. Os caras deram aula de música de graça, cara. Essas coisas é importante, cara. E eu só tava interessado em bater tarol. Vou bater tarol. Por que eu vou ter que aprender do ré mi? E um dia lá, cara... Mas partitura você não lê nada? Hoje eu leio pouca coisa. Porque eu comecei a pegar no YouTube, Teve que fazer. Porque não tem como, você tem que evoluir. E um belo de um dia tava lá, cara, a gente ensaiando lá na fanfarra. Aí eu vi um cara com um prato, esses pratos de mão, e um cara com um bumbinho daquele. Ele não era um surdo, era um surdo, né? Não era um bumbo daquele queijão, não. Era um surdo. Falei, chega aqui perto aqui. Aí pedi pro cara botar um prato, pendurar assim, e perto de mim. Eu simulando que era um prato na estante, a caixa e um bumbo. Então eu comecei a fazer um groove sozinho ali de prato, caixa e bumbo. E ali eu comecei
Aí que você foi entender Fui entender o que era a bateria. E dali, aí, eu comecei. Aí, na igreja católica lá na nosso distrito, lá, tem um camarada que colocou uma bateria, comprou uma bateria, cara. Não sei se você conhece, uma bateria All-Star. Não. Rapaz, aquilo é um dinossauro, velho. É de uma afinação só, né? Era aquelas baterias de básica, 70, né? Da década de 70, que só tinha a pele batedeira, só não tinha nem na resposta, não tinha. Cara, eu fiquei encantado, falei, pô, eu tenho que entrar pra igreja. Eu vou entrar pra igreja pra tocar aquela bateria lá. Cara, o dia que eu sentei na bateria, cara, aquilo lá pra mim foi um... Rapaz, acho que foi um dia assim que eu, pô, vi passarinho verde, estrela. Pô, eu gostei demais, cara. Falei, caramba, tô tocando bateria agora. Tá igual aquele memezinho do menininho. Eu não era nada na igreja, agora eu sou baterista. Agora eu sou baterista, cara. Cara, sabe o que foi a parada? Eu costumo falar assim, jogador de futebol e músico não aprende. Ele já nasce com o dom, né, cara? Você não aprende a jogar futebol, você pode começar a fazer lá as técnicas, treinamento e tal, e ser um bom jogador. Ou então o cara que, pô, vou começar a tocar violão, mas, pô, tem relato de, pô, que cara que começou a tocar violão, mas não conseguiu tocar uma música, cara. Ficou mais de 2 anos tentando tocar e não conseguiu aprender. Essa questão do dom existe mesmo, cara. Sim. Tanto que existem os profissionais autodidatas. Exatamente. Os caras não estudam com ninguém, estudam por meios próprios. Acho que é o Marcinho Eiras mesmo, que é aquele cara famosão aí da guitarra, que tocou no Joyce. O cara é autodidata, e ele fala. E o cara é sinistro. Cara, e eu sentei lá e toquei, velho. Sentei lá, saiu, fluiu, cara. Eu consegui fazer um groove, cara. Eu fiz um groove. Eu nunca tinha sentado numa bateria na minha vida, cara. Eu ficava imaginando como que era um pedal de bumbo, né, cara? E assim, lá na minha época tinha muito baile, né? Sim. Você pegou a época de baile, de banda, né? Tinha. As bandas que tocavam de tudo. Era. Pô, aí eu ficava encantado, cara. Que, pô, eu era o primeiro a entrar no baile, só que assim, eu nunca dancei, não sabia dançar. Eu ia lá só pra ver pra ver o baterista. Aí eu chegava de lado do palco, tentava olhar como que era um pedal, imaginando, né? Cara, você vê, né, cara? É um negócio simples. Já era né? seu. Hoje, quer dizer, hoje com a tecnologia é tudo... É mole, cara. Você entra no YouTube, você tem tudo, mas na nossa época não tinha, cara. Não tinha, não. Você não sabia como é que era, só ficava imaginando. Pô, aí o dia que eu sentei na bateria, que a primeira vez que eu coloquei o olho no pedal de bumbo ali, falei, pô, é assim que é, então. E eu já toquei. Pô, maneiro, cara. Legal. É assim, o meu início na música foi assim. Na igreja também. Na igreja católica. Cara, foi com quem que eu falei aqui, cara? Eu comentei alguma coisa, a gente estava falando sobre música, aí surgiu o assunto, e eu falei que... Acho que foi no episódio do Rick com o Rafael, não sei, não vou lembrar exatamente. E eu falei que, cara, pode procurar ver, 99% dos músicos aí no mundo já teve uma passagem na igreja. Sim. Em algum momento. Com certeza. A maioria, cara. E os que permaneceram por um tempo maior, quando saem, são os caras mais sinistros. São. A experiência que te dá ali é muito grande. É verdade. A experiência que te dá é muito grande. E a dedicação que você tem ali, porque você se propõe a fazer aquilo, né? Então, quando você sai bom. A questão da igreja não é só a musicalidade, né? É um ministério, né? É o nosso ministério, é o nosso trabalho para Deus que a gente está oferecendo ali. É isso aí. Então, a gente se dedica única e exclusivamente para aquilo ali, isso cara. Aí. Você tem que estudar, porque para Deus você tem que oferecer o melhor. Sim, concordo. Então, assim, o meu início foi esse aí. Meu início musical foi aí. Aí depois... Aí foi passando o Foi tempo. passando, aí tinha um colega lá, né? Ele já era coroa e ele tocava barzinho, né? Teclado e voz, aquelas baterias eletrônicas, e tocava forró. Pô, e um dia ele me chamou, cara, pra tocar com ele, montar uma banda. Foi a primeira banda que eu participei, se chamava Banda Século XX. Isso tudo no objetivo de renda. Aí sim, aí já começou, eu já comecei a visar o ganho, né, cara?
Assim, eu não tinha instrumento, né, velho? Tanto que a gente alugava a bateria do cara da igreja. E baterista sofre pra comprar equipamento, Isso aí é caro, cara. Pô, é muito caro, velho. É caro, não é barato. Na realidade, tudo que é relacionado Na época era mais caro ainda, né, cara? Porque você não tinha mercado nacional. Você não tinha opção. Não tinha mercado nacional, cara. Na época, bateria, tudo prato, bateria, tudo importado. A única coisa que você tinha de nacional era aqueles latão, né, cara? Sim, os olhos da vida. Que ano que é isso aí que você tá falando? Isso aí é 96. Não, hoje aqui, teoricamente, nós temos um baterista profissional e outros 2 sem vergonha, que é eu e o Rafa. É isso aí, cara, 96, 97. Mas comigo também foi mais ou menos parecido. Nessa época aí era as CP, as Turbo. Turbo, CP. Começou a sair, né? Sim, Essa rapaz. época aí começou a sair as PICE, né? Peace. Isso aí. Pice da vida. Pice, sim. Você comprar uma bateria naquela época era caro. E era caro. Demais. Eu lembro Não, na realidade era inacessível. Essa eu acho que é a fala que eu posso dizer. Era inacessível. Porque a gente sempre foi. Porque vamos considerar, nós não somos ricos, né, cara? A gente é trabalhador pra caramba. Sim. Hoje a gente tem nossa profissão. E por isso que eu acho bacana trazer você pra falar isso. Você é enfermeiro, cara, mas você tem seu hobby hoje de baterista. Você. Porque não deixa de ser um hobby, né? Mas você toca na igreja e você faz o melhor pra Deus, igual você falou. Bacana demais. Você converte o seu trabalho em estudo, família. Eu sei o quanto que você rala, eu sei o quanto que você vira plantão, e eu sei o quanto você fala, pô, meu menino tá estudando, o negócio tá feio, é pesado e tal. Mas mesmo assim, você ainda vira um extra a mais para ter o seu equipamento melhor, porque isso te faz bem, não deixa de ser uma terapia. Para você se sentir bem de olhar seu instrumento e falar, cara, que bacana, é meu. É igual isso aqui para mim, cara. Igual isso aqui. Então, entender esse processo de quem é o Rodrigo, que você fala lá no plantão, eu toco bateria na igreja. E é muito bom e ruim ao mesmo tempo, que a pessoa fala assim, pô, mas você toca bateria? Tipo assim, olha pra você e não te dá nada. Aí a gente tem que justificar, não, pô, eu toco sim, por isso. E não precisa ser assim, né, cara? Eu acho que não tem necessidade. Então, é isso que eu quero mostrar. Isso é que é o bacana. E na nossa época lá, eu ingressei nessa parte musical também, em torno disso aí, uns 8, 9 anos. Se eu fosse um cara dedicado, hoje eu falo pra você que eu poderia trabalhar com música. Vou trabalhar aqui gravando e tal. Mas eu poderia ser um músico se eu tivesse me dedicado naquela época. Mas, moleque, né, cara? Você vai largando pra lá. Você vai largando. Entrei no violão, aprendi, larguei. Hoje também sou meio autodidata. E quando eu conheci bateria foi igual você. Cara, que maneiro, eu quero aprender a tocar esse negócio. É muito bom, cara. Mas comigo não foi muito igual você assim, não. Pum, sentei e toquei, não. Eu demorei um pouco a aprender, cara. Demorei. Eu tocava invertido, né? Eu fazia condução do chimbal com a mão esquerda. Você fazia canhoto. Invertido. Eu não sabia, eu não conseguia. Mas você é destro? Eu sou. E você aprendeu fazendo... Pra você ver, né, cara? Eu aprendi o mais difícil, que é conduzir com a mão esquerda, sendo destro. Esse cara que me chamou pra tocar com ele, pra gente montar a banda, é que me falou, pô, você tá tocando ao contrário, cara, você tem que tocar com a mão cruzada. E quando você virou pra isso, você já estava conduzido a aprender esquerda? A direita foi mais fácil. Mas aí saiu normalmente depois. Isso é bom. É bom. E aí começamos nessa banda, né? E tal. Aí vem escola, molecada, né, cara? Aí a gente... Na época, pô, explodiu o Charlie Brown Jr., né, cara? Pô, aquela época era bacana demais. Aí era todo mundo querendo fazer bandinha. Na época o baterista era quem? Eu não lembro, Era o Pelado. Era o Pelado, depois que veio o Pinguim. Aí, o Pelado era... O Pelado era sinistro mesmo, sinistro demais. Eu sempre faço confusão. Pô, e tinha um professor, cara, de física, o Paiva. E ele se amarrava na galera, né, cara? Ele era físico lá da INB. Ele era um cariocão, aí foi morar lá em Engenheiro Passo, trabalhava na INB, era cargo alto lá, né? Pô, ele se amarrava na nossa, cara. E aí a gente fazia bandinha, aí ele teve um dia que ele ia ter uma apresentação na escola. Aí ele, pô, dá pra banda de vocês tocarem lá? Pô, dá, pô, vamos lá, tal. Todo mundo animadão naquela época. E, pô, ele dava aula de matemática e física pra gente, né, cara? E eu era muito ruim de matemática e física, mas péssimo, cara, não sabia nada, velho. Não sei até hoje, né, cara? Meu filho me mostra as paradas de matemática. Não é à toa que ele tá na enfermagem. Porque não tem que fazer cálculo, mas agora você vai fazer concurso, tudo tem matemática, cara, tô me lascando, né?
Cara, rapaz, ele era um cara que ele não sabia ensinar nada, velho. Era difícil a coisa. Porra, cara. Ele passava aqueles cálculos, cara, no quadro, aquilo, rapaz, eu olhava aquilo ali, não é possível que alguém entenda um negócio desse, cara. Falei, você levantava a mão, professor, não entendi, não. Falei, pô, como você não entendeu, cara? Pô, é simples, ó, pô, isso aqui. Falei, vai entender a cabeça de um cara desse, velho. Falei, cara, vou ter que dar um jeito nesse cara aí, velho. Não vai, não. Pô, aí nossa tática era o seguinte, né? Oi, pai, pô, vai ter um festival lá, cara, pô, metade da semana de prova aí, a gente precisava ensaiar, cara. Falei, não, vai lá que eu dou um jeito aqui. E segurava a Segurava, dava nota pra gente, cara. E assim foi. Nossa, assim foi dos 2 anos, né? Porque a gente pegou ele no segundo ano, segundo e terceiro ano a gente passou com nota dada, cara, por ele. A gente não sabia nada. Nada, cara. Eu só aprendi matemática na 8ª série, que eu tive um professor, seu Adilson. Eu tenho uma prima que é formada em matemática. Eu falei pra ela, você é maluca. Não, eu que sou da saúde, eu acho que eu era maluco, mas você conseguiu ser mais. Cara, e ele era o cara que dava nota pra gente, velho. Só mais a gente passava o mel nele. A história né? do ensino médio é os melhores, cara. Muito bom. A gente passou... Eu não tenho muita história assim nesse sentido, porque eu já entrei no ensino médio técnico. Sim. Eu fiz você não teve essa... Não tive isso. Não, na realidade eu tive. Porque eu acho que o Rafa também é da mesma época. A gente fazia eu acho que peguei o último ano. Eu me formei em 2002 de técnico. 2002 você estava entrando na graduação, né? Olha pra você ver. Eu formei em 2002 técnico e aí eu saí da 8ª, fiz o primeiro ano. O segundo e o terceiro foi as matérias do ensino médio mais as matérias do curso técnico. O técnico que você fez foi enfermagem? Técnico de enfermagem. Eu já fiz o técnico direto. Eu já saí formado, tanto que o meu certificado atrás dele tem lá. Português, matemática, geografia, história, filosofia. Mas não tinha física e química e... Não, isso eu já tinha feito antes. Sim. Isso a gente já tinha feito até a 8ª. Não, mas no técnico não tinha mais. Não, suprimiram algumas e entraram com as matérias do técnico. Sim. Aí era lá, semiologia, semiotécnica. Só as matérias específicas, né? Higiene, não sei o quê. Eram umas matérias diferentes da época. Então a matemática em si mesmo não era tão puxada, entendeu? Uhum. Não era tão puxada. E por isso que eu não sofri tanto. Mas até a 8ª série quem me ajudou a passar foi o Eduardo. No meu teve. Não, o meu tinha também, mas não era tão pesado assim, não. Eu fiquei de dependência em física no primeiro ano. Não lembro. Eu acho que teve, cara, mas não lembro que formei, não. O professor queria saber se era técnico, não. Porque lá no Rio era... Cor comigo. Lá no Rio era integral, então de manhã era disciplinas do técnico e à tarde era disciplina do Não, o meu não era médio. integral, não. O meu era à noite, mas era assim, começava a aula, tipo... Eu acho que era 6 ou 7 horas, nem lembro. E a última matéria era 11 e cacetada, cara. Eu lembro que eu chegava em casa meia-noite. O Rafael é sem vergonha, né, cara? O Rafael? Rafael é sem vergonha pra cacete. Eu falei pra ele. Ele dá couro muito médico aí, velho. Não, e outra... Mas tá com essa palhaçada não. Pô, cara, O cara é bom, né? O cara é bom. Você era pra estar já acima da gente, velho. Eu já falei. Minimamente a faculdade de enfermagem, esse cachorro já devia ter feito. Muito tempo, cara. Não, mas ele tá fazendo teologia agora, que é o que ele gosta, então menos pior. Pelo menos tá fazendo alguma coisa. Tá bom. Dá um cacete nele. Palhaçada, cara. Vamos falar da bateria. Não, cara, aí foi anos afins e eu fazendo música, ganhando dinheiro, comecei a fazer barzinho, saudoso Lico, né? Não sei se você conhece o Lico. E a gente fazia... O Lico foi uma grande perda pra nós. Foi, cara. O Lico, era meu parceiraço, velho. Um dia antes dele ter o problema dele ter falecido, a gente tocou aqui na vizinha. Eu tenho uma foto tocando. Tava eu, ele e o Rick. O Lico chegou comigo na UPA, cara. Ele entrou comigo lá também no hospital. Eu tava no plantão no dia. Um dia antes dele morrer, ele entrou comigo na UPA. Ele foi moleque bom, cara. Moleque bom. Não é porque morreu. Não, o cara era bom. Se perdeu, né, cara? O cara era bom demais. Cara. Felizmente se perdeu no vício, cara. E ele era gente boa. Era um cara bacana de trocar ideia. E o cara era... Pô, aí é um cara... Era surreal pra tocar. Deixou um monte de gente órfã aí, né, cara? Que ele ensinou uma galera a tocar, né, velho? Deixou um monte de banda sem guitarrista aí. Exatamente. Porque, ele tocava com um monte de gente, cara. Eu falei isso com o Emerson no episódio que a gente gravou aqui, do outro projeto meu do Artista Independente. O Emerson tinha um barzinho ali perto da Seigil. Onde tem um posto de gasolina, Serra Azul, aí na esquina ali, eu acho que é alguma coisa de Pilates agora, não sei. E aí ele tinha um barzinho ali. E eu me lembro que eu cheguei lá, tava tocando a banda Acrílico.
Então, eu toquei no Lico Trio. Lico Trio. Então, aí depois virou acrílico. Virou acrílico. Aí era, na época que eu conheci, Naldão, Lico e Thiago. É isso. Rapaz, falar pra você, tá? Só dinossauro, né, velho? É, esquisito o negócio, tá? Só dinossauro. O Lico era foda. A noite é uma escola, né, Guilherme? Quem toca na noite é a escola, né? Eu falo que a noite foi eu acho que é a experiência dos aprendizados que você tem. Você bota em prática, é o estágio da coisa. Sim. E eu tocava com essa galera, cara. Onde me chamava, freelance, era porque eu já tinha começado a faculdade, né, cara? Ia precisava levantar uma grana. Apertado pra caramba, cara. Pô, subia pra Visconde de Mauá na sexta, voltava domingo, mas com a metade do salário que eu ganhava no mês, cara. Música dá dinheiro. Dá dinheiro. O cara fala assim, a música não dá dinheiro. Dá, cara. Sim, o cara só tem que administrar, né, cara? Aí é que é o grande problema. Então, porque você conhece, você sabe. Do mesmo jeito que entra a grana na tua mão, você tá na noite, ela sai. Sai, cara. Sai. É aí que é o pulo do gato que você fala. Eu não gastava porque no final eu dormia em cima da mesa, né, cara? Na hora da pizza. Cansado, pô. Cansado, velho. Cansado. Era cansaço mesmo. Eu dormia mesmo, cara. Plantão da guarda, estudando, em casa. Vinha da faculdade, às vezes direto, subia a serra pra Mauá pra tocar. Sexta-feira. Na época que não tinha asfalto. Exatamente. Buraco, cara. Eu sei, pô. E, pô, chegava domingo, era o único dia que tinha. Às vezes tava de plantão, né? À noite. Aí lascava tudo. Outro dia eu tinha faculdade. Mas valeu a pena, cara. Valeu a pena. É objetivo, cara. Você traçou o objetivo. E aí no ano 2000 eu me converti ao evangelho, né? No ano 2000 foi a minha virada de vida mesmo. Eu me rendi ao Senhor Jesus nesse ano aí de 2000. Toda doideira que eu fazia, eu deixei para trás só para me dedicar à vida com Deus. Qual igreja que você é hoje, né? Sou da Metodista Catedral Emanuel. Minha esposa veio da Presbiteriana. Ela veio da Presbiteriana. É a mesma linha, Rafael? Não. Não, a Presbiteriana segue o calvinismo, né? Mas a questão a dele é wesleyana, né? Wesleyana mais ou menos semelhante à minha, que é tradicional. A minha brigou né? com a dele em 67 e se reconciliou em 2010. Eu tô falando. Que não faz as pazes é a miniana com o calvinista, né, Rafael? Não, aí não rola. Eu não entendo. O Rafael, que é da teologia aí, que é o historiador da coisa. Por isso que eu perguntei, porque eu sei que tem resposta ali. Tem. Miserável. Ele é danado. Ele é bom, cara. Eu não gosto de conversar muito com ele, não, porque ele me bate muito. Ele é covarde. Mas no ano 2000, do ano 2000 pra lá, cara, foi virada de vida mesmo, né, cara? Foi outra... É outra realidade. Aí em 2006... 2005, final de 2005, 2006 eu conheci a Brenda, né, minha atual esposa, a gente se conheceu na faculdade. E ela já cantava na época? Cantava. Ela veio para Resende porque o pai dela veio transferido, né? Militar e tal. Veio transferido para Amã e entrou no... 2006 a gente estava no 5º ou 6º período, não sei. Por aí. E entrou na minha sala, cara. Aí você conheceu lá? Conheci lá, assim, eu tava meio pé lá, meio cá, na igreja. Quase que parando, quase que voltando. Quase que... Não é fácil não, eu entendo, eu sei. Só quem tá no meio a gente sabe. E ali a gente começou a conversar muito, né, cara? Ela foi um suporte pra mim na época. Fortaleceu pra caramba. Muita coisa. Que bom. E deu no que deu, né? 2 crianças. 2008 nós nos casamos. 2 músicos dentro de casa. Rapaz, e eu não sabia que ela cantava. 2 não, 4, né? Hoje são 4, né? Os 2 pequenos lá já estão no caminho, né? É aquilo, né, cara? Ver os pais fazendo, né, cara? É espelho. É espelho. Fala rápido. Você se formou que ano? Que a gente trabalhou junto era 2012. A gente trabalhou Você junto formou em 2007. Final de 2007. Na Unimed. Não foi? Unimed eu entrei em 2012 ou 2013? 2012, não, a né? gente entrou junto. A gente entrou logo que abriu o hospital, pô.
Você trabalhou lá também, Rafa? Em outubro, a gente entrou em dezembro, eu acho. Não Você foi, trabalhou lá assim? também? Trabalhei, pô. Foi 2012 mesmo. Eu e o Rodrigo, a primeira turma da Unimed. Assim que eu me formei também, eu comecei lá. Acho que eu formei em 2018, eu fiquei 19 e 20, se eu não me engano. A pandemia, acho que bateu, foi 20. 20. Eu acho que eu trabalhei 18, 19 e até meio de 20, uma coisa assim. Aí depois saí aqui na classificação. Mas aí, agora só para voltar aqui na parte da enfermagem que eu não te perguntei. Você trabalhou também na Dutra um período, né? Rapaz, eu trabalhei na Dutra de 2015 a 2022. E aí eu achei até interessante você falar da questão de quando você queria lá, fez enfermagem, queria ser militar. Eu me lembro, cara, quando eu vim para Resende. A minha história para vir para Resende também, eu não lembro. Eu contei isso para você no seu podcast, Rafa? De como que eu vim parar aqui? Contou uma parte, eu não sei o que você vai falar agora. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Então fala aí, velho. É porque eu não lembro, cara. Tem tanto tempo, você sabe que meu Alzheimer e não saiu ainda o episódio até hoje. Porque a minha história de vir para Resende, ela já estava meio que escrita, cara, e eu não sabia. Porque lá na nossa época, vai querer o cafezinho do Bolsonaro? O café do Bolsonaro. O café do Bolsonaro. Rafa, vai pra nós aí. Faço. Faz o café do Bolsonaro pra nós aí. Daqui a pouco nós vamos falar da história do café do Bolsonaro. Do café do Bolsonaro. Nós vamos ficar até meio-dia falando hoje aqui. Rapaz, é história, hein? E aí a minha história meio que pra vir pra cá já tava meio que escrita. Nesse sentido também. Na minha época lá, a nossa galerinha, né, os molecados também, vai ser militar, não sei o quê, vamos pra AMAN. Aí um veio, o outro não veio, o outro foi pra Juiz de Fora, e eu também queria e não conseguia entrar. De jeito nenhum. Pra servir, normal. Pra servir, alistamento obrigatório. Eu já tinha parentes aqui em Resende, só que eu não vim pra cá. Eu fui alistar em Juiz de Fora. Na época eu tinha uma namorada que mudou pro Matias. Isso eu acho que é a mesma história que o Rafa. Que mudou pra lá, aí eu falei, vou pra lá, fica mais perto, não sei o quê. Dispensado na primeira vez, depois teve um alistamento voluntário também dispensado, nada rolou. E aí, do nada, eu vim parar em Resende. Um tio meu me chamou para vir para cá. E eu tinha essa proposta do militarismo também, para rolar, acabou que não aconteceu. E aí, assim, eu vejo hoje, olhando para trás, assim, falo, cara, minha intenção sempre foi ser militar também. E aí, quando eu cheguei em Resende, sempre gostei desse negócio de emergência, de pronto-socorro, sempre fui disso. Falei, cara, vou entrar na Dutra. Quero entrar na Dutra, quero trabalhar no resgate, que não sei o quê. Não rolou também. Mas eu te perguntar, você tinha carteira D? Não tinha, mas aí Por isso que você não entrou. Mas eu nem tentei depois. Quando eu fui vendo o que eles pediam, eu era técnico na época, né? Aí tinha que ter carteira D, você tinha que ter uma experiência, não sei o quê. Tinha os requisitos deles lá. Porque você vê, é uma responsabilidade danada. E é um trampo danado, cara. E aí também... eu não consegui entrar, rapidinho, só para concluir, não consegui entrar, passou, aí comecei a trabalhar nos hospitais privados, passou à vontade e ficou por isso mesmo. Eu também era finzão de entrar na Dutra. Inclusive tinha um cara que era chefe lá na época na Dutra, que morava na minha rua. Eu mandava currículo pra ele, cara, e nada. Aí um belo de um dia, depois de... Deixa com o Rodrigo ali uma vez. Depois de estar um tempasso, velho. Joga na caneca aí pra ficar. Esse é o do Bolsonaro? Não, esse aí não, esse é patrocinado por nós mesmo, do estúdio. Ah, tá. Vamos pedir um patrocínio pra ele aí. Conta a história do café do Bolsonaro pro povo. O café do Bolsonaro é famoso, rapaz. O café do Bolsonaro já arrumou muito problema naquele lugar. Nego não toma o café do Rodrigo. O café do Bolsonaro é famoso, cara. O café do Bolsonaro começou lá em Porto Real, cara. Quando eu trabalhei lá. O que acontece? Eu sempre fiz café no plantão, né, cara? E, café levanta o cheiro, né, velho? Sempre. E quem gosta vai atrás. Vai. No cheiro. E... Porque do Bolsonaro, porque eu levava o pote num vidro de maionese, cara. Vidro... Que a tampa rosqueada é mais fácil pra levar pro plantão, né? E eu colei um adesivo do Bolsonaro no... Mas você já colou em casa e levou? Colei em casa. Ah, tá. Falei, vou colar esse adesivo aqui no pote de café e de açúcar. Aí ficou o café do Bolsonaro, cara. Todo mundo fala hoje. Por que é café do Bolsonaro? Ninguém sabe, né, cara? Mas é por isso, cara. Porque o meu pote de maionese, que eu levava o pote de café, tinha o adesivo do Bolsonaro. Não, você leva até hoje. Leva até hoje, né? Até hoje. Falando nisso, você largou seu café lá, hein, Rafael? Eu botei no pote, naquele pote marrom. Sim. Botei ele com fita. Amanhã você tá lá?
Não, filho, depois que botando aquele pote marrom lá, eu tô lá hoje à noite, eu vou fazer pra Carlinhos hoje à noite. Compartilhado. Eu vou ver se ele tá lá. Amanhã eu tô lá. Se você fizer do seu, não vai tomar, não. Aquele pó é bom, cara. Bom. Vou chamar a empresa pra patrocinar a gente. Isso. Por enquanto é só do Bolsonaro. Essa história do Bolsonaro é muito engraçada. Eu fui, mas que raio de café de Bolsonaro, aí depois que mas a parte mais maneira é quando você arrancava o potinho da bolsa, assim, ó, o Bolsonaro olhando pra tua cara. Tá lá, o potinho tá lá, cara, fica lá no quarto. Eu vou te contar. E aí você entra na Dutra, continua trabalhando lá, ficou nesse período. Rapaz, lá na Dutra eu vi de tudo. Você fez pós-emergência, alguma coisa? Cara, mas que frisson é esse de enfermagem masculina? Tem que trabalhar em APH, cara? Ah, não sei, Rafa. O meu APH, eu também tive sonho de ir pra Dutra, mas eu confesso que tive percalços aí que não me permitiram estar lá. Não preciso falar quem foi que não deixou eu entrar. Mas no SAMU eu consegui. No SAMU eu fiquei, né? Passei 3 anos no SAMU. Eu acho que a gente tem, né, cara? Não, mas não é, cara. Eu acho que pela questão da gente ser meio vibrador com a coisa mesmo, de gostar de fazer. Não tô vibrando mais nada. É uma coisa de homem, né, cara? Coisa de homem, Coisa de homem isso aí. Coisa de homem. E a gente, quando pega pra fazer um negócio, agora sendo polêmico, mas não sendo machista, quando tem mais homem trabalhando em plantão assim, é um plantão maluco, mas é um plantão que roda e funciona, né? Cara. Sem tipo problema. assim, eu tenho minha treta contigo, beleza, eu tenho minha treta contigo, mas lá dentro a gente vai trabalhar, vai se bicar e o troço vai fluir, e amanhã da porta pra fora, acabou. Então, assim, não tem muito mimimi dependendo da situação. A gente sabe o que tem que fazer, pega, faz e pronto. E talvez pode ser isso também, o perfil das próprias empresas e tal. Mas a gente tem dessa coisa de querer fazer, de meter a mão. E a própria questão da força também, cara. Sim. Não adianta, isso a Dutra foi uma escola, né, velho? Pra todo mundo, eu acho que passou ali, né, cara? A Dutra foi O Wendel trabalha com a gente lá no hospital hoje, ele fala. Ele ficou pouco tempo, mas ele pegou uma época boa de resgate. Cara, mas o dinossauro pra mim da Dutra, lá, que acabou de aposentar, é o Reginaldo. Filho. Reginaldo. Mais de 20 anos, cara. O Reginaldo pegou Anjos no Asfalto. Isso aí. Então, cara, isso é um projeto que eu tenho da nova sala ali, de botar mais cadeiras pra gente sentar, pra tipo, reunir assim, eu, você, o Wendel e o Reginaldo. Sim. Não pra contar histórias, até por questão ética, mas pra passar troca de experiência, né, cara? E até pra quem assiste isso aqui, cara, a galera nova que tá chegando, pra não ficar romantizando a coisa, né, Rodrigo? Entrar no tema que eu sei que você gosta de falar. Não é romantizar a enfermagem, não é romantizar o processo da assistência à saúde. É difícil pra caramba, é ruim pro cacete, tem dia que você não quer ir, tem dia que o paciente te irrita. Muito. Enfermagem por amor não existe. Não existe isso. Não existe enfermagem por amor. Não queira mudar o mundo. Não queira mudar o mundo, porque você não vai conseguir. Já dizia o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Então, assim, não é romantizar. Então, a galerinha que tá chegando agora, dessa geração nova, tentar ver isso, cara. E a gente não tá aqui pra desmotivar ninguém. Entendeu? Não tô aqui para falar assim, meu filho, você não vai mudar o mundo. O paciente não vai te dar beijinho, muito obrigado. Não, cara, não é. Ninguém tá aqui para romantizar a profissão, não. A gente tá aqui para falar a real. Eu não atendo paciente mal. Se eu atendi, peço desculpa para quem eu fiz um dia. É previsto, nós somos seres humanos, igual a gente falou. Tem um dia que você não tá bem, né, cara? A gente já comentou isso aqui. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você tem seus problemas. Do mesmo jeito que o paciente traz o problema dele, você também traz o seu. Sim. E você tenta ser o mais imparcial possível, o mais profissional. Então, às vezes, sentando com pessoas que têm mais experiência, o Reginaldo que já é aposentado, o Reginaldo tem... Quando o Reginaldo se forma, eu tô nascendo, 85. Exatamente. Então, você vê, há 39 anos atrás, o Reginaldo já estava trabalhando, eu estava nascendo. Hoje, o cara senta comigo, a humildade do cara é tão grande que ele senta na minha frente, a gente troca experiência, e ele me ouve como se eu fosse um cara que eu pudesse trazer muita coisa para ele. Quem sou eu? Reginaldo é um dinossauro, né, cara? Então, assim, o cara tem um conhecimento absurdo, né, velho? Então, nesse contexto de realmente falar que a gente não tá aqui para romantizar nada, a gente não tá, cara. Não é fácil. Não é bom. A grana é pouca. A grana não fica rico. Você ficou rico? Nunca. Você vai ficar? Não. Você vai dar uma condição boa pro seu filho? Pra sua filha? Vou. Você consegue ter Mas trabalhando pra caramba. Então, é isso. Trabalhando em 2 empregos, fazendo hora extra, virando plantão, ficando a noite acordado, aguentando injeção de saco.
Que é normal, que todo lugar tem também, né? Não vamos ser hipócritas de falar que só na enfermagem tem, não. Todo serviço tem. Na guarda você também tinha. Cara, mas eu vou falar pra você. Hoje eu não saberia ser outra profissão, velho. Se eu não fosse enfermeiro, cara. Eu acho que o que pesa pra gente, cara, não é nem a questão do ritmo, do volume. É aquilo que você falou. Em outros serviços. Eu trabalhei em fábrica. Tinha injeção de saco, não tinha? Eu saí da fábrica porque a fábrica descobriu que eu trabalhava 0 hora e de dia eu era técnico em remoção particular. Que uma vez eu estava vindo do Rio, peguei engarrafamento, a remoção teve que me deixar na porta da fábrica. Era 12:30. Aí que descobriu Aí quem era. Aí os caras me pegaram, passou 3 meses mandando embora. Foi porque você tá ganhando muito dinheiro. Porque, cara, enfermagem é fogo. Você sai para outra área, mas a enfermagem te puxa de volta, não tem jeito. E aí, assim, a gente entra no clichêzão mesmo que a gente fala. A enfermagem escolheu, não sei, cara. Não sei. Não sei se ela te escolheu. E aí, assim, você já respondeu a pergunta final que eu sempre faço pra galera. Onde que entrelaçou isso tudo pra ser o enfermeiro que você é? Porque, Rodrigo, o nego pode falar o que for. Ô, Rodrigo é... Nossa, é vagabundo, né? Rodrigo some no plantão. Rodrigo é enrolado. Pô, Guilherme, você tá ficando igual ele. Mas a hora que o couro come, a gente tá lá, filho. A hora que o couro come, a gente cai pra dentro. E resolve. Eu falo, o povo fica morrendo resolve. de ciúme. Essa que é a diferença. Fica morrendo de ciúme porque eu falo assim, o nego vem e fala, que o Guilherme tá assim, que o Rodrigo... Eu falo, então, no meu plantão isso não acontece. Quando eu tô trabalhando com os meninos, entendeu? Os meninos pegam juntinho, entendeu? Desenrola, fica no setor comigo o tempo todo. Porque a gente tem medo dele, né, Guilherme? Palhaçada. Do homem desse, você me deu uma moca de cima pra baixo assim, ó. Eu fico enfiado na terra no mínimo 6 meses. Mas não é, cara. A gente gosta de trabalhar, porque o cara sabe trabalhar com a gente. E é isso que é o grande diferencial, assim. É você saber conduzir a coisa. Sim. Porque não é único exclusivamente você ser o enfermeiro que na hora que eu preciso de você não sabe me ajudar. E eu posso falar com propriedade. Eu tenho as 2 classificações. Eu sou concursado nas 2 profissões. Eu sou técnico em um setor, sou enfermeiro no outro. E quando eu pedi para desvincular isso, que eu conversei com a Carla na época, era para mudar mesmo postura. Porque lá, quando eu sou técnico, eu tenho um supervisor acima de mim. E eu reporto a ele o que ele tem que fazer. Não sou eu que não. E eu acho isso difícil pra caramba no seu caso, viu, cara? É muito. Eu tiro o chapéu pra você nessa parte aí, velho. É muito. E quando eu tô lá no pronto-socorro como enfermeiro, é claro, cara, vou fazer serviço de técnico? Sim. Se precisa, eu faço. Mas o meu serviço de gestão, de conduzir equipe, eu tento fazer da melhor maneira possível. E todas as pessoas que eu trabalho lá, meus amigos técnicos lá, que se for assistir esse podcast, sabe o quanto eu gosto, sabe o quanto eu gosto de todo mundo, sabe o quanto eu não quero arrumar problema, sabe o quanto eu quero que o plantão acabe e a gente vai embora para casa em paz. Quando o couro come, cai todo mundo para dentro. Quando tá de boa, tá todo mundo de boa. Sim. Aí a pessoa fala, você tá aprendendo a ser malandro igual o Rodrigo. Não é, cara, não é ser malandro. A gente vai ficando velho, a gente vai aprendendo a trabalhar, cara. Sim. Entendeu? Não é tanto tempo que eu tenho de enfermagem, mas assim, eu acabei adquirindo muita experiência porque eu trabalhei em muitos lugares, cara. Então cada lugar é uma rotina. Sim. E, assim, você é bom tecnicamente no que você faz, eu falo isso. Pra todo mundo. Eu nunca fui técnico, né, cara? Mas você realmente, você é bom, você trabalha direito. Você faz bem feito. Cara, mas o fato de você não ter técnico não muda nada. Sim, nada. Mas tem muita gente que... Não muda nada. Lá no começo, quando a gente se conheceu, você sempre, cara, abraçou a causa, você sempre esteve junto, entendeu? Você sempre pegou ali pra fazer as paradas. Tem que correr atrás, né, velho? Você sempre quis. A gente trabalhou junto na Unimed, na UPA, antes de se encontrar agora em Itatiaia. Cara, na UPA mesmo, você sabe, pô, a gente trabalhou com vários profissionais lá. Pô, tirava o chapéu, cara. Você vieste, Lajinha hoje também tá velho, tá cansado, mas, pô... Vagabundo, né? Lajinha, hoje cara. Também tá. Vocês falam do Lajinha pra caramba, eu não conheço ele, gente boa demais. Mas, se eu conheço, eu não tô lembrando. Nossa, é vagabundo. Pegava firme, pô. Naquela época, nós pegava firme, entendeu? E sabe qual que é um grande erro, cara? Um grande erro. Mas isso é um grande erro e eu falo pra você, 100%. Eu vou jogar 100% logo pra arrumar problema. Todo técnico, cara, acha que por ser técnico, ele vai pra faculdade, ele vai se formar e ele vai ser bom pra caramba. Não vai. Não adianta. Tanto que a maioria das turmas de nível superior que abre, se bobear, mais de 50% é técnico. Porque o técnico tá ali trabalhando, ele vê o serviço do enfermeiro,
Às vezes o enfermeiro está sentado, às vezes o enfermeiro está mexendo com papel, está resolvendo, está gerenciando uma coisa ou outra, não está pegando no batente ali para a parte de assistência em si. Sim. E aí o técnico fala assim, pô, serviço de enfermeiro é mole, Vou lá, fazer o cara que não esse faz cara aí nada. faz, eu também faço. Eu né? também faço. Aí vai para a faculdade. Chega lá na hora, é o que você falou, uma turma de 80 forma 20. Isso aí. E desses 20 que restaram, se bobear, deve ter 1, 2, 3 técnicos ali. Porque a virada de chave, cara, e o reconhecimento de gestão para assistência é completamente diferente, cara. Eu demorei a processar isso. Eu tive dificuldade para entender que eu tinha que virar a chave. Eu passei por esse período. Porque eu via meu colega técnico ralando pra caramba, eu sabia que era pesado para ele, eu queria pegar para ajudar. Só que aí quando eu pegava para ajudar ele, o meu eu não fazia. E o seu, o cara não vai poder fazer. E aí, isso aí. E aí que começava as tretas. O seu trabalho não tem como. Então, assim, fazer. cara, não adianta. Não tô aqui desmerecendo serviço de ninguém. Mas não adianta um técnico achar que o enfermeiro fica à toa ali, que ele deitou lá, isso, aquilo, outro. Ah, não faz nada, eu também você. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Gui, vamos polemizar. Cara, concordo com você nessa situação de sou técnico, você um bom enfermeiro. Só que, cara... Sempre. É uma questão, infelizmente, a gente vai voltar àquela cena de sempre. É uma questão geracional, meu irmão. Você tem excelentes técnicos antigos, né, cascudos, raiz, que você sabe que se formavam os enfermeiros pica. Entendeu? E vão ser chato pra caralho. Quando falar de gestão, os caras vão pegar, pesado. Sim. Agora, meu irmão, tem uma geração aí. Eu tô acompanhando a minha esposa, tem que levar ela uma vez por semana lá no ITEC, né, na Unicesumar em Volta Redonda. Sim, você vai estar estudando lá, né? Ela tá fazendo enfermagem, cara. Tem professor, tem colega aí que tá complicado, tá? Não, tá difícil, tá complicado. difícil. A formação tá complicada. E você tá pegando no ambiente, não tá fácil. você tá vendo profissionais formando, concursando e indo trabalhar, ou pegando contrato em rede com a gente, o cara não tá sabendo beabá, cara. Sabe nada, não sabe o básico. Não sabe o básico. Tanto do curso técnico quanto da faculdade, sem saber o abecedário da não sabe parada. o básico da coisa. A formação, cara, a formação em si mesmo, você tá lá para pegar o canudo. A hora que você a hora que você cai na prática é a hora que vai saber se você vai ser um cara da enfermagem. E aí, exemplo claro que a gente tem é você. Você foi direto para o nível superior. Eu não sabia nem quem é enfermagem. Você não sabia o que era uma seringa. Não. Você não sabia o que era uma seringa. Então, assim, isso foi o diferencial da coisa. Você se propôs a querer aprender, a querer melhorar. Eu sempre fiquei em cima o primeiro emprego que eu trabalhei de enfermeiro, cara, foi através de um processo seletivo, uma prova que teve em Volta Redonda para inaugurar a UPA do Santo Agostinho. A prova foi lá no estádio do Voltaço. Lotado de gente. Tinha professor meu lá fazendo prova. Eu passei em 8º. E eram 8 vagas. Passei em 8º, mas com nota para ser o segundo, porque eu não tinha título. Toda a galera que passou na frente. E assim, foi algo de Deus que foi para mim esse emprego. Porque foi lá que eu comecei a minha trajetória. Cara, e eu cheguei o primeiro dia no plantão lá, cara, pegando a roupinha da UPA, né? Rapaz, eu não sabia o que eu ia fazer, velho. Eu acredito. Falei, caraca, e agora? E se eu falar pra você que isso aconteceu comigo no meu primeiro emprego de nível superior também? Pô, você não sabe, cara. E eu já tinha praticamente 15 anos de técnico. Pô, eu fiquei andando pra lá e pra cá, Guilherme. Eu ia pra lá, eu ia pra cá, tá precisando de alguma coisa aí? E a humildade pra poder falar que você não sabe. Que você tá ali pra aprender. A minha tática... Aquele técnico cascudo, velho. Pô, velho. exatamente isso. A minha tática foi assim, observar, deixa eu ver se tem algum técnico aqui mais cara. Humilde. É sobre isso. Pai, tinha uma senhorinha, cara, eu não me recordo o nome dela, e ela fazia tudo com muita calma, e um dia eu cheguei nela e falei que na hora que você for funcionar uma vez, você deixa eu... Me ajuda? Você me ajuda, você deixa eu funcionar? Claro, vamos lá. E aquilo ali foi assim, minha tática foi essa, cara. Certo. Pegar um técnico humilde. E talvez é aquele técnico que não fez o nível superior por N situações, mas que também não é frustrado por não ter sido. E assim foi a minha trajetória. Sempre fui buscar fazer.
Eu sempre buscava, tem que fazer, cara. Se você não fizer, você não perde vai, mão, não, você não aprende. aprende. É isso Não aí. aprende. Então, para mim, assim, a minha tática de aprender técnica, aprender funcionar acesso e tal. Rapaz, eu lembro, primeira vez que eu funcionei uma jugular externa, rapaz, aquele dia foi um dia que eu hoje eu funcionei uma vez jugular Gratificante, né, cara? Hoje você é uma coisa que é rotina, né, cara? Rotineiro. E eu fico lá, ó, bom de jugular esse caboclo aí ele vai e erra. Aí tá vendo, praga? Você tá me... Pô, você fica me impressionando, caralho. Hoje é coisa rotineira, cara. Mas assim, a primeira vez que eu passei uma sonda vesical, eu falei, caraca, eu passei uma sonda, velho. Pra gente é gratificante, cara. E a gente da enfermagem, eu falo isso. A gente precisa de pouco. A gente precisa de pouco pra ser feliz, cara. E aí, voltando na questão que você falou da Dutra e tal, pra mim, cara, foi a escola. Dutra e SAMU. SAMU foi mais ainda. Imagina. São duas áreas distintas. SAMU era área urbana. Eu pegava clínica. Uhum. E a Dutra, o resgate da Dutra, é o APH. Ali que deve ser doideira. Lá... Rapaz, eu tenho uma cena que não sai da minha cabeça, nunca vai sair. Ali em frente de São Caetano teve um acidente. O cara, no carro de passeio, colidiu na mureta central, né? Uhum. Canteiro central que a gente falava na época, né? Sozinho, cara. Acho que o cara perdeu o controle, bateu, rodou e o carro ficou parado no meio da pista. E assim, pelo protocolo, você tem que proteger a cena primeiro. Sim. Você tem que sinalizar a primeira coisa e proteger a equipe, cara. Sim. Você não vai parar o carro no acostamento e entrar na via, de jeito maneiro. Você tem que proteger. Você não pode se colocar em risco. Não. Primeira coisa, segurança da equipe e proteção para não acontecer outra colisão, outro acidente. Cara, mas foi assim, algo tão impressionante, cara, que quando a gente foi chegando perto daquela cena, o carro estava rodado, né, no meio da pista e uma criança, cara, desnorteada, uma menininha, loirinha assim, de cabelinho assim, uma loirinha, perdida no meio da pista, com o bracinho e a mão assim, ó, andando. Rapaz, eu falei, fiquei desesperado, falei, cara, vai passar um carro em cima dessa menina. E o desespero. Falei, e agora, cara, o que eu faço? Eu tenho que tirar essa menina dali, velho. E graças a Deus, cara, não tava muito movimentado, o tempo tava igual tá hoje, chuvoso, aquela chuvinha que deixa a pista lisa, né? E graças a Deus a gente conseguiu parar a nossa ambulância. A outra ambulância estava vindo logo seguindo, já foi estendendo o cone e eu consegui pegar a menina com um cobertor do próprio carro. Ela estava com um corte na cabeça, estava toda ensanguentada e a menina estava em choque. Pós-trauma, né? Aquele choque. Mas não chorava, estava só com aquela cara de espanto, mas não chorava, não falava. E assim, graças a Deus eu consegui pegar o cobertor dela, envolvê-la no cobertor e tirá-la da pista. Aquilo ali, rapaz, não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Isso aí eu vou carregar para minha vida. Sim. São assim... histórias que só você viveu lá, né, cara? E só então, você sabe, você com a sua equipe. E a parte de APH lá era sinistra. E te traz também uma relação de autoanálise até para você agir dentro da sua própria família, né, cara? Sim, porque assim, sim. Você lembra dos seus filhos, você lembra com certeza. Tudo. E é 24 horas que você tá ali, que você não sabe nem talvez se volte para casa, porque numa Exatamente. dessa... Porque as pessoas têm que entender isso, né, cara? Numa dessa de você tá ali para poder fazer um atendimento, você também tá no risco. Porque muito risco. O fluxo continua. É muito risco. O emprego de APH em rodovia é muito arriscado. Por isso que tem que ser bem remunerado, tem que ser bem reconhecido. Tem que ser analisado mesmo o perfil. Talvez eu não entrei porque não era perfil para mim. Eu achava que eu tinha, não tem. E hoje eu percebo, eu não tinha mesmo não. Sou lerdo pra raio. Eu acho que eu já tinha morrido numa pista dessa. E SAMU foi parte clínica, né, cara? Lá não tinha médico, né, velho? A gente rodava sem médico.
Então você falava com o médico por telefone, cara. Muitas vezes você não tinha... Ou você atendia o doente ou você falava com o médico, A cara. telemedicina. Então, assim, cara, é muita gente que graças a Deus me usou ali para tirar da morte, cara. Bom, bom. E Paciente. tudo no tempo dele, né? Sim, Tudo no tempo exatamente. certo. Tudo tem o No seu certo. tempo. Ô, Rodrigo, eu acho que nós estamos chegando já pro final disso aí, cara. Nós vamos sair daqui meio-dia. Que horas tem já, cara? Já tem 1h20. Pô, nem falando da minha mulher, da banda, né? A gente marca na próxima vez que ela vier. Já tem 1h20 aí, Rafa. Quer ver? Já 1h19 e 30 segundos. Ah, A Brenda, deixa eu falar da Brenda quando ela vier. a Brenda pô. nós vamos Aí ela trazer ela conta aqui. tudo, senão você vai contar agora no dia Não, dela. não, verdade, a Brenda nós verdade. vamos trazer ela. Vamos deixar isso para esse projeto para janeiro, que nós vamos estar com a sala Vamos, maior vamos. lá. eu... Vai ter 4 cadeirinhas lá. A gente senta os dois Aí, junto para lá. finalizar, então, para contextualizar isso tudo que a gente falou, de você ser baterista, não entramos na história da pesca ainda. Porque Ih, você tem- não, pelo fato de você ser evangélico, você não vai me contar mentira de pesca. Não. Não, eu tenho fotos, rapaz. Tenho fotos. Então essa história nós pode deixar para um segundo episódio aí, pra gente reunir a galera. A gente Ainda tem chama mais pesca, né, alguém. cara? Tem bastante coisa. né? E aí, assim, você meio que no início, meio que no meio do episódio ali, você acabou trazendo a pergunta que eu falo, né? Que onde que entrelaça isso tudo, né? De você ter sido baterista, de você ter N situações fora, que por mais que as pessoas falem assim, ai, nossa, quero ser um mosquitinho para escutar lá a conversa do Rodrigo. Por mais bagunceiro que a gente seja, aqui flui uma história de diversão ao mesmo tempo, mas uma história de vida real que te faz ser o enfermeiro que você é hoje, cara. Você acha que, assim, falta algo? Você acha que isso realmente tinha que ser assim hoje para ser quem você é? Não, É o que a gente cara. falou da questão do financeiro, a gente trabalha muito, é uma jornada de trabalho extensa, às vezes a gente fica lá vários plantões, fica sem ir em casa, não consegue dar uma estrutura para a família. Sim. Sofrida. Então é isso, não é romantizar a coisa, não. E aí é contigo. Não, cara, profissionalmente, eu posso falar que eu sou um cara realizado. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu faço bem o que eu me proponho a fazer. Lógico que falta muita coisa, falta muito conhecimento, mas eu também, cara, eu parei um pouco, né, de estudar, de me empenhar e tal. Assim, mas não é por falta de motivação, acho que já é cansaço mesmo, né, cara? Eu também acho. Eu acho que chega um momento que você já tem que dar uma desacelerar um pouco, né, cara? E hoje eu tenho uma realização, cara, a realização familiar, eu tenho minha esposa, a gente tem o nosso projeto junto, nós temos 2 filhos maravilhosos, eles estão bem encaminhados, eles são estudiosos, gostam de estudar, também são 2 adolescentes, né, que servem ao Senhor Jesus na nossa igreja, eles são músicos, minha filha canta, toca, meu filho toca, serve, assim, eu não tenho que reclamar da minha vida. E assim, a minha esposa tem sido meu esteio, né, cara? É ela que segura as pontas, tem dia que eu chego desanimado e reclamando, mas ela sempre tá ali do meu lado, aguentando as minhas chatices, né, cara? Porque eu sou chato pra caramba, velho. Nossa, você vê lá, né? Você é mal de enfermeiro, talvez. Você vê lá no plantão, cara. Tem dia Ó, que... você falou que ia trazer o presente pra mim, até esqueceu. Não esqueci não, tô de olho Tá nela vendo? aqui. Eu tô olhando aqui, tô só esperando ele falar comigo. Rodrigo, eu acho que é isso, cara. Assim, eu sempre falo em todos os episódios. Todas as pessoas que eu chamo aqui, seja dos projetos que eu tenho, a galera que me acompanha aí tem visto que são 3 projetos que correm junto. Ano que vem eu ainda vou gerar um 4º. Vou trazer mais um, se Deus quiser. Só esperando uma resposta aí que vai rolar. E eu acho que a gente vai caminhar para um nicho aí muito doido. Certo. Muito doido. Rafael gosta. Bom, Fazendo os spoilers aí. eu tô ensaiando para te entregar esse presente aqui, ô Guilherme. Mas hoje foi o momento certo. Foi o momento que eu achei viável te entregar esse presente. A minha esposa pediu, você não vai levar o presente do Guilherme? Então tá aqui, Guilherme. Hoje eu vou te entregar aqui o manual da vida, tá? Ah, valeu, cara. Uma Bíblia sagrada. Obrigado, cara. E que o Senhor Jesus Obrigado, te abençoe, te Eu tenho guarde, falado, Deus te tem falado livre. comigo de um jeito diferente aí. Ó. Tirando o plástico pra nós ver, rapaz. Ah, O que ele fez na minha vida, eu tenho certeza que ele
pode fazer na vida de qualquer pessoa, e principalmente na Sim. sua. Aonde, Rafa? Na principal. Olha que bonito. Bonito, hein? Rodrigo, brigadão, cara. Valeu mesmo. Só não fiz dedicatória, mas depois eu faço, tá? Show. Não, tá tranquilo. Então, assim, assim, todo encerramento de episódio, eu sempre falo que todas as pessoas que eu convido não foi por acaso, não. E o Pedro falou, engraçado, cara, você fala assim da cronologia das pessoas que você vai trazendo, vai entrelaçando e tudo tem sentido. Isso dentro do meu roteiro maluco que eu crio, né? Então, as pessoas que são convidadas aqui, talvez tem gente que fica meio puto comigo lá, fala, pô, você não me chamou pra ir. Mas não é que eu não te chamei pra ir, é porque no momento em que eu achar viável, você vem. Sim. E se você vier, é porque não chegou o seu momento, Exatamente. cara. As coisas não são assim, eu abri uma câmera e saí falando aleatoriamente. Não, tudo tem contextos, tudo tem sentido. Isso aqui faz sentido. No momento que eu estou, e o Rafael sabe do que eu estou falando. Tem uma palavra aí dentro aí que eu trago pra minha vida. Então, assim, não é o fato de você estar aqui me convertendo, vamos pra... Não é isso, Não. cara. É todo um contexto de vida. Isso é um manual de vida. Então, assim, te trazer hoje foi, assim, bacana demais. Eu já sabia que você era um cara diferenciado, trabalha bem pra caramba. E todo mundo que eu trago aqui, eu rasgo seda mesmo. Porque eu conheço todas as pessoas que eu tenho trazido pra sentar pra eu não conversar. paguei eu ele, conheço. não paguei ele pra ele falar isso de mim, cara. Então, assim, todas as pessoas que eu trago, eu tenho convivido de alguma forma. Tem muita gente ainda para vir. O projeto Enfermagem por Trás da Máscara está encerrando agora em dezembro ou início de janeiro, não sei como vai ser. E aí, para ano que vem, eu tenho um projeto para trazer outros profissionais da enfermagem, mas não nesse contexto. Vou dar uma pausa para eu repensar, para eu colocar a cabeça no lugar. E eu só tenho te agradecer pelo seu tempo, cara. Valeu mesmo. Obrigado mais uma vez. Acredito que o Rafael também tenha se espantado aí com muita conversa, porque sempre tem algo diferente que a gente não sabe. Câmera aberta para você despedir da galera, se tiver mais alguma coisa para complementar. Obrigadão, Rodrigo. E o que você achou, Rafa? Excelente. Eu tô encerrando daqui a pouco pedindo pra galera inscrever de novo. Excelente. E é isso, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, Pô, por ter eu vindo aí que- sentar com a gente. Seja bem-vindo sempre, cara. eu- E aí nós vamos voltar para falar de pescaria agora. Eu só tenho a agradecer aí o Guilherme, o Rafael. Puxa o fio para frente aí, se quiser. Não tá de boa. Incomodando. E deixar uma palavra para você que está em Eclesiastes 3, que a gente falou bastante nela hoje, mas ela só comprova o que Deus tem feito na minha vida e tenho certeza que vai fazer na sua, que há tempo para todas as coisas. Sim. Todas as coisas. Todas as coisas estão no controle e no tempo certo de Deus. Depois, se você quiser procurar aqui, eu deixo para você também essa palavra, Eclesiastes 3. E obrigado Guilherme, obrigado Rafael, obrigado pela oportunidade de ter me trazido aqui para a gente papear, contar um pouco da minha história, da nossa trajetória. E brigadão, gente. Valeu mesmo. Grande abraço a todos. Meu cara, brigadão, tá? Valeu. Ó, a gente vai ter outros episódios ainda pela frente, nós vamos falar de pescaria em breve. Eu não sou bom de pesca não, mas enfim. Eu te ensino, cara. Ó, esses episódios de podcast aqui só tá me deixando nas tretas. Eu tenho combinado as coisas com os outros, eu tenho que cumprir. No episódio do Pedro, eu combinei com ele que eu ia lá pra Santo Tomé. Passar um final de semana lá. Vou ter que ir. Aí agora eu vou combinar uma pescaria contigo, eu vou ter que ir passar mal no barco lá, ficar vomitando igual maluco. A gente vai de beirado, vai na represa, vai no rio, vai pescar lambari, vai de peneirão. Os peneirão você pesca. Se eu for pescar com você, meu pai me mata, rapaz, quando eu vou com ele. Leva ele, rapaz. Rapaziada, gente. Ô, Rafa, qual câmera você quer aí? Principal. Fica Gente, bonito. Ó, obrigado mais uma vez. Rodrigo, mais uma vez, brigadão, tá? Valeu. Desculpa alguma coisa se faltou. O cafezinho do Bolsonaro chegou pra você Não, aí. chegou 2 cafés do Bolsonaro, top. Chique. Eu daqui a pouco eu vou tomar mais um. Mas, ó, você que ficou com a gente até o finalzinho, obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos sempre. Ó, QR Code no cantinho da tela aí, que a gente colocou pra você estiver vendo na televisão e não tiver inscrito. Bota a câmera do celular. Se inscreva no canal, galera. Inscreve lá, manda pra quem você quiser, compartilha aí. Fala, ó, tem uns malucos lá falando um monte de besteira. Se for interessante, relevante, manda aí. A galera da enfermagem, eu tô achando que tá bem devagar. Falei isso com o Rafa esses últimos dias. 360 inscritos só da enfermagem, eu acho pouco. Mas vai vir outros nichos aí pra frente, a gente vai crescer, vamos abrir isso aqui ao vivo. Então você que tá aí, compartilha, divide aí pra quem você quiser, manda pra todo mundo, bota o sininho de notificação. Sejam bem-vindos, até o próximo. Valeu, Rafael, obrigado. Valeu, tchau, valeu. gente. Forte abraço. Valeu. Falou. Show, Rodrigo. Acabou, né? Acabou. É bacana, né? É maneiro. Tá legal. Tá legalzinho. Fiquei muito tímido? Não muito, achei. Achei que no começo. Mas no começo é previsto. A gente fica mesmo.
quebrar o gelo, né?